Opa, Márcio aqui do Feliz Sem Tabaco, parando para gravar esse vídeo, mas dessa vez eu não quero conversar com você que ainda está fumando. Você sabe que eu tenho conversado bastante com você ao longo de todos os vídeos que você tem assistido, mas agora eu quero conversar com os familiares e amigos dos fumantes. É algo que muitos já pedem esse tipo de orientação e eu resolvi gravar esse vídeo para dar dicas e orientações aos familiares e amigos de quem está nesse processo, que está querendo parar de fumar. E eu tenho certeza que você fumante vai querer encaminhar isso para que eles entendam um pouquinho o que é a doença tabagismo e como eles vão poder ajudar nesse processo, que isso flua de uma forma bem mais tranquila e juntos vocês consigam atingir o sucesso que é a cessação do tabagismo. Então, eu quero que você pegue esse vídeo e encaminhe para algum familiar de fumante, para algum amigo de fumante, aquele que normalmente fica azucrinando por algum motivo, fica falando assim, tem que parar de fumar, tem que parar de fumar. Então, esse vídeo vai justamente para eles, que eles entendam um pouquinho todo esse processo. Primeiramente, deixa eu me apresentar, você que não me conhece, familiar ou amigo de um fumante. Meu nome é Márcio Souza, eu sou cardiologista e há 17 anos eu trato fumantes aqui no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia em São Paulo. Esse instituto ele é referência, tanto que ele é um dos 50 melhores hospitais do mundo em tratamento cardiológico. E ao longo dos últimos 17 anos eu trato fumantes e eu tenho mais de 10 mil horas no tratamento desses pacientes, porque tabagismo é doença e tem tratamento e a gente faz isso aqui dentro do Dante Pazanese. Então eu gostaria, nesses breves minutos aqui, trazer algumas informações que vão ser importantes e são dicas e orientações que vão poder te ajudar muito e, na verdade, ajudar a lidar com o fumante que está no processo de cessação, e tenho certeza que vai ser muito rico a acalmar um pouquinho o seu coração e acalmar o coração de quem está lutando para parar de fumar. A primeira dica é não fazer crítica. Então, o que o fumante menos precisa nessa hora são as críticas. Por quê? Porque ele já se sente coagido. Muitas coisas estão acontecendo, são leis que jogam ele para escanteio, tem que descer para poder fumar, ele não pode fumar em bar, não pode fumar em avião, então ele já está coagido. Não é o momento de fazer mais crítica, não é o momento de ficar jogando mais fardo em cima de um processo que ele já está brigando. Dentro da cabeça dele, ele já briga em relação a estar querendo parar de fumar. Tenha certeza, a gente tem estatísticas disso. Os fumantes, eles querem parar de fumar, a grande maioria deles. Existem estatísticas mostrando que de 70% a 80% dos fumantes querem parar de fumar. E a outra pequena parcela, ela também quer. O problema é que ela se sente presa, ela não vê saída em relação, ela já tentou de alguma forma, mas não conseguiu sair. Então essa é a primeira grande dica, não critique o fumante. 2, você tem que encorajá-lo a pedir ajuda. Então imagina que ele não está pensando em parar de fumar, mas você precisa encorajá-lo. E entender que o tabagismo é uma doença, às vezes o próprio fumante, ele não quer entender, às vezes ele não quer dar a mão à palmatória, que traz infarto, que dá derrame, que ele pode amputar um dedo, que pode aumentar a taxa dele de ficar diabético, de ter vários tipos de câncer. E muitas das vezes ele tem essa informação, mas ele não quer aceitar. Então, se você conseguir encorajar, olha, tem tratamento até online, né? Então que a gente consegue tratar à distância. Eu falo muito disso, a gente tem como levar esse tratamento através do celular. Então encorajar o fumante a procurar essa ajuda vai ser extremamente importante, então fica como dica 2. Dica 3 é o reforço positivo. Então entenda que muitas vezes o fumante ele consegue reduzir o número de cigarros, ele até cita, quando o incômodo não foi muito ao longo dos anos dele tentar parar, de ficar sempre ali confrontando, criticando, ele faz as tentativas, ele começa a reduzir o número de cigarros, ele começa a dar esses pequenos passos. Então toda vez que existirem esses pequenos passos, eles devem ser incentivados, devem ser motivados. Então você entende, poxa, percebi que você não está fumando ao maço inteiro, que já teve um passo. Então essas tentativas elas devem ser pequenas. Vamos lembrar que toda grande caminhada ela começa com um pequeno passo. Então esses pequenos passos eles devem ser sempre incentivados e motivados. Dica 4 é a compreensão e a cooperação. Então imagina que você está entrando numa guerra muito difícil.
o que você vai precisar? De aliados, e não pessoas que fiquem criticando, que fiquem ali o tempo inteiro azucrinando. Ah, porque você já teve um infarto, por que você não para de fumar? Né? Então, pelo contrário, precisa de cooperação nesse momento. Ele quer parar de fumar. No fundo, o fumante quer parar de fumar, mas ele se sente fraco em relação a um inimigo que é muito poderoso. Então ele não precisa de mais críticas, porque ele já convive com essa crítica na própria cabeça dele. Então, se você tem a compreensão, se você acolhe que tabagismo é uma doença, que tem muitas dependências, e se você entender isso e acolher, é muito mais tranquilo esse processo. Você precisa nunca confrontar e sempre ter compreensão e cooperação nesse processo de cessação. A quinta dica é você conhecer o que é a síndrome de abstinência. Então imagina que a pessoa que você tem do lado optou por parar, ela entrou nesse processo de cessação, não, agora eu quero, ela tomou alguma atitude, chega, não quero mais fumar, então ela já deu algum indício que às vezes ela nem chega até você para falar, porque ela tá com medo de gerar muita expectativa no familiar e no amigo, né, na namorada, no cônjuge, enfim, em alguém. Então, com medo de gerar essa expectativa, o que ela faz? Ela não fala. Então eu vou tentar sozinha, eu vou internamente começar a diminuir. Olha que coisa difícil, né? Já é uma doença complicada, que gera uma dificuldade muito grande e que precisa de ajuda sim, e a pessoa está ali, sozinha, querendo brigar sozinha contra um inimigo desse. Então, se ela não pode ter apoio nem da pessoa que ela tem do lado, imagina como o fardo fica muito grande nesse processo. Então, imagina que ela começou, ela deu o passo e por algum motivo você percebeu que ela está realmente querendo reduzir, indo num sentido de cessação. Só que o primeiro grande entrave a gente chama de síndrome de abstinência. O que é essa síndrome de abstinência? É quando ela começa a ter os sintomas da redução da nicotina no sangue. Então ela começa a ter angústia, ela começa a ter um choro, ela começa a ficar triste e a grande maioria das vezes ela começa a ficar irritada. A irritabilidade, ficar nervosa, isso é o grande sintoma que existe. E muitas das vezes quem está do lado, o amigo, o familiar, ele fala até o seguinte: fuma logo esse negócio aí, tá? Já tá, pelo amor de Deus, tá insuportável. E é justamente isso que não deve ser feito, né? Porque ele já está num processo muito difícil, muito complicado. Então é algo que precisa ser acolhido. Então entenda o que você não deve fazer. Então essas dicas aqui é muito mais do que você não deve fazer do que o que você deve fazer, tá certo? Então entender essa síndrome de abstinência, que ele vai ter essa dificuldade, vai ter irritabilidade, vai ter o nervosismo. Então você deve ter algumas dicas, e aí onde eu vou para a próxima. A sexta dica é você conhecer um pouquinho da doença e entender que quando o fumante está num processo de cessação, ele vai ter a famosa fissura. O que é essa fissura? Aquela vontade louca por fumar um cigarro. Então essa fissura que surge depois dele ficar 2 horas esperando uma consulta, 2 horas e meia lá num culto, ficar esperando alguém por num local onde é proibido, tá trabalhando, só pode descer a cada 2 horas. Então depois que ele fica esse período sem, ele vai entrar na fissura. E você entender que a fissura ela dura 5 minutos é algo que você pode reforçar para o fumante. E se você conseguir pegar na mão dele e falar assim, não, vamos lá dar uma caminhada, bebe uma água, coloca alguma coisa na sua boca, alguma coisa saudável, não colocar nada calórico, nada que possa ganhar peso, mas que ele possa usar na oralidade, entender que essa fissura ela dura 5 minutos. E se você conseguir desviar um pouquinho a cabeça do fumante, você vai estar contribuindo muito para ele entender que essa fissura vai sumir rápido. E como 7ª e última dica que eu bolei aqui rapidinho para trazer essa informação e você entender um pouquinho o que é a doença tabagismo e como você deve proceder com o seu amigo que fuma, com o seu cônjuge que fuma, com o seu familiar que fuma, é você levar a seguinte informação para ele: tratamento existe para tabagismo. Tabagismo é doença e precisa dessa abordagem. Você precisa fazer com que ele entenda que pedir ajuda não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário. Querer caminhar sozinho
contra uma doença grave como essa, que sempre foi tida como uma opção dele, e tá tudo errado. E é muito do que eu venho falando ao longo desses meus vídeos aqui pelas mídias sociais, é fazer com que desmistificar um pouquinho essa ideia de que o fumante ele fuma porque quer. E o fumante não fuma porque quer. O fumante fuma porque ele foi aprisionado lá atrás, no cigarro. Ele começou a aprender a fumar muito cedo e hoje ele tem uma dificuldade muito grande. Então a última dica é: faça com que o fumante peça ajuda. Ele pode pedir essa ajuda, ele deve pedir essa ajuda, ele não tem que passar por isso sozinho. E aí você que que está muito perto desse fumante, é amigo, familiar, então você tem que fazer com que ele procure ajuda, e você também vai entrar nesse processo, mas a partir de agora você sabe direitinho como é que tem que proceder e como é que você vai conseguir ajudar o fumante. Se você gostou do vídeo, coloca seu comentário aqui embaixo, encaminha para a maior parte de pessoas que você acha que esse vídeo pode impactar, que você tem algum familiar, você que está fumando, encaminha para o seu familiar, que eu acho que ele vai entender muito bem toda essa situação. Tá bom? Coloca o comentário aqui embaixo que eu vou adorar responder para você. Beijo no coração, abraço nas artérias, tabagismo tem tratamento, vem ser feliz sem tabaco. Tchau, tchau.